Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje eu quero reajustar um script que eu fiz lá em maio de 2020, onde eu calculei a diferença de horas entre duas datas. E eu quero mostrar assim, entre essa data, esse horário e essa data, esse horário tem uma quantidade de um dia, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Na época eu fiz esse vídeo, só que ele teve problemas. Recentemente foi reportado para mim no comentário que tentaram colocar uma data e um horário lá e não funcionou. Fui checar o script e realmente não estava funcionando. Então, hoje, depois de 2 anos, como será que eu escreveria o mesmo script? Então, hoje a gente vai ver exatamente o que mais conhecimento em SQL pode proporcionar em cada script. Então, a gente faz o script há 2 anos atrás, por exemplo, faço de novo agora e vamos ver como é que esse script vai ficar agora com os erros corrigidos. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, o script que eu fiz há 2 anos atrás foi esse daqui, onde eu faço primeiro um select comum aqui para fazer coleta de parâmetros, faço alguma extração aqui usando o datediff de horas, minutos e segundos, e aí faço alguns ajustes aqui em cima para poder obter resultados, certo? Então, esse script aqui, quando eu tento exibir os dados com esses parâmetros aqui, vou até colar aqui em cima, esses aqui são os parâmetros que eu deixei pronto já, que são os mesmos que foram passados no comentário. E isso daqui não funciona nesse script, certo? Então, por exemplo, mesma data das 21h55:14 até 21h58:12. Vamos lá, vou pegar aqui a aba 2, vou colocar aqui esses parâmetros só para não esquecer. F9, vamos ver aqui que a gente vai ter aqui, vou colocar a mesma data, 14/4/2022, aí o primeiro horário ali, 21h55:14, certo? Mesma data, 14/04/2022, até, deixa eu ver aqui o horário certinho, às 21h58:12, certo? Estou olhando aqui em cima a hora inicial e a hora final. Vou dar um OK aqui, e aí ele deu erro, certo? Ele deu erro, isso porque deu um valor aqui negativo, certo? Então, a gente precisa primeiro corrigir isso, né? No caso do inscrito, conseguiu falar assim, o resultado correto é 2 minutos e 58 segundos, mas está retornando 3 minutos e 2 segundos. Então, o que a gente precisa fazer aqui para poder obter resultado, certo? Então, cancela aqui a transação e vamos voltar aqui nessa primeira aba e vamos refazer esse script, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar os parâmetros de data e hora inicial e final, certo? Select from RDB database e aqui em cima eu vou colocar as coletas de parâmetro. Então, cast, abre e fecha parênteses, 2 pontos, p, dh, início, as, timestamp, certo? E eu vou colocar aqui, dh_in, certo? Só para a gente poder ter esse parâmetro de data. Ctrl D aqui e aí vamos colocar agora para data fim, certo? Então dh fim e aqui vamos colocar fim também, certo? Beleza, já tenho a minha coleta de parâmetros. Agora, o que eu vou fazer? Vamos começar a mexer lá com a datediff. Então, select from, abro parênteses, vou indentar tudo isso aqui para frente e vou chamar de P. Por quê? P de parâmetro, certo? Então, normalmente eu faço um CTE para isso, mas vamos deixar aqui como tabela derivada mesmo. Então, vamos fazer assim, datediff, abre e fecha parênteses, vou extrair a diferença em dias, certo? Então, vou colocar assim, day, vírgula, p.dhIn, p.dhFim. Beleza. Isso aqui tem que retornar a diferença em dias entre essas duas datas. Agora, olha só. Vou dar um F9 aqui e vou colocar assim, 13/4/2022 a 14/4/2022, certo? Do 4 de 2022. Beleza. Vou dar um Enter aqui, Qual que é a diferença entre as duas? É um dia? Tá certo. Agora, olha o problema dessa função aqui, que se eu pegar aqui e colocar 23h59, por exemplo, do dia 13 até o dia 14/4 às 0 horas, quanto tempo tem aqui? Na verdade tem 59 segundos só de diferença, certo? Então vou dar um OK e ele continua retornando um dia inteiro. Por quê? Porque a função datediff, quando você fala assim, me retorna a diferença em dias, ele ignora o que tem aqui, certo? Então, o que ele faz? Ele pega aqui a diferença em dias, um menos o outro e deu essa quantidade pronto, certo? Ele ignora a quantidade em horas. E isso para a nossa função não serve. Então, a parte mais precisa que a gente tem é a extração de segundos. Então, vamos colocar assim, second, certo? E extrair a diferença em segundos entre essas duas datas. Olha só, F9. Vou pegar o mesmo parâmetro aqui, vou dar um OK. Quanto é a diferença de segundos? Aqui 60, né? Eu falei 59, mas é 60 segundos para poder completar 1 minuto certinho. Então tem 60 segundos de diferença entre esses dois horários. Se eu dar F9 e colocar aqui às 0 horas 000, ele vai me retornar quanto? Quantos segundos tem em um dia? 86.400 segundos. Beleza. Então,
Essa daqui é a informação mais precisa que eu tenho a respeito dessa extração de dados, certo? De tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou chamar esse cara aqui de segundos, certo? E aí, aqui a gente vai começar a achar o seguinte. Eu não quero 86 mil segundos, eu quero no máximo 60 segundos. O restante tem que virar minuto, hora, dia e assim por diante. Então, como que a gente faz aqui para poder encontrar essa mesma quantidade aqui, só que só a parte do minuto? Então, a gente vai fazer assim, ó, vou dar um Ctrl D aqui, e aqui em cima eu vou colocar assim, ó, minutos, certo? Para a gente poder definir o nome. E aí, essa quantidade em minutos aqui, eu vou dividir por quanto? Quantos segundos tem em um minuto inteiro? 60, certo? Então, divido aqui por 60, certo? Vou colocar um espacinho aqui para não ter problema, e vírgula aqui no final. Dessa forma, eu converti essa quantidade de segundos em minutos, certo? O que eu preciso fazer agora? Achar a quantidade em horas. Só que isso a gente precisa fazer baseado em segundos de novo. Por quê? Porque a gente tem a maior precisão em segundos. Então, vou colar aqui em cima, vou continuar fazendo essa divisão, porém, agora é pela quantidade em segundos que tem em uma hora, certo? Então, vou deixar aqui, ó, horas como nome, e aí quantos segundos tem dentro de uma hora? É fácil, né? Só pegar aqui, ó, 60 segundos vezes 60 minutos, a gente chega em 3.600 segundos, beleza? Então vamos deixar aqui, ó, 3.600 segundos, maravilha. Então aqui a gente achou a quantidade em horas, e aí a quantidade em dias, a mesma coisa. Vou dar um Ctrl D aqui, ó, só que ao invés de dividir por 3.600, a gente faz o quê? Vou pegar a calculadora aqui, lembra que a gente viu a quantidade de segundos que tem em um dia inteiro? Se eu pegar 3.600 vezes 24 horas, 86.400, beleza? Então cola 86.400 aqui, e aqui a gente chama de dias, beleza? Quantidade em dias de diferença entre todos esses. Vou dar F9 aqui, ó, e aí qual é o resultado que a gente tem? Vou colocar de volta aqueles parâmetros lá, ó. 13/4/2022 às 23h59:00 e colocar aqui, ó, 14/4/2022, beleza. Enter aqui, o que a gente tem? A gente tem uma quantidade de 60 segundos no total de diferença, só que a gente não pode mostrar 60 aqui, a gente tem que mostrar no máximo 59, certo? Porque 60 segundos já vira um minuto, então a gente tem um minuto inteiro aqui, não tem nada de diferença em horas e nada de diferença em dias. Então tem mais coisa para eu poder fazer aqui, ó, que é transformar esses resultados aqui de forma que seja a formatação correta, certo? De hora. Então eu vou colocar aqui, ó, select from, abro parênteses, vou identar tudo isso aqui para frente e vou chamar de P novamente. Aqui eu preciso achar a quantidade em dias. Primeiro, quantidade em dias precisa de alguma conversão? Não. Dividiu por 86.400, achou uma quantidade inteira? Beleza, essa quantidade de dias que tem diferença. Então vamos colocar aqui, ó, p.dias e só, beleza? Vírgula aqui. Vamos colocar aqui agora como que a gente acha a quantidade em horas. A gente sempre vai trabalhar daqui para frente com o resto da divisão. Então, mod, abre e fecha o parênteses, vou colocar assim, ó, p.horas, certo? Vírgula. Vou dividir por 24 horas que tem dentro de um dia. A gente já achou a quantidade total em horas. Só que agora eu preciso converter isso aqui por 24 para não ultrapassar 24 horas, por exemplo, certo? Então, faço aqui o resto da divisão e vou chamar isso daqui de horas. E aí, a mesma coisa eu vou fazer para minutos e para segundos. Ctrl D aqui, ó. E aí, vou dividir p.minutos, certo? Dividido por 60, por quê? Porque existem no máximo 60 segundos dentro de uma hora, certo? Então vou colocar aqui que agora é minutos, beleza. E aí vou dar um Ctrl D de novo. Agora a gente vai trabalhar com o quê? Com segundos. Lembra que ele mostrou 60 segundos lá e não pode, certo? Então a gente faz uma divisão aqui também por 60 e aí pega o resto da divisão para encontrar a quantidade de segundos. Por quê? Quantos segundos tem dentro de um minuto inteiro? 60. Quantos minutos tem dentro de uma hora inteira? 60. Quantas horas tem dentro de um dia inteiro? 24. Quantidade de dias já está convertido, certo? Então, vou colocar aqui só essas informações, vou dar um F9, vamos ver o que a gente tem de resultado, vamos testar. Então, ficou errado aqui, ó, deixa eu ver, p.minutos está errado, justamente a escrita dele aqui ficou errada, né? Beleza? F9, vamos ver aqui agora, ó, vou dar um OK. Quanto tempo ele tem que me retornar aqui, ó? No máximo 1 minuto, certo? Vou dar um OK, e aí a gente tem aqui, ó, diferença de 1 minuto. Beleza. Vou voltar aqui agora e vou fazer diferente. Olha só, vou colocar um dia inteiro para ficar mais fácil, certo? Então, do 14/4/2022, das 0 horas até 14/4/01/0000. Tem 1 hora, certo? Então, vou dar um Enter aqui. Vamos ver se ele vai trazer 1 hora, 0 minutos, 0 segundos. Certinho. Quantidade de dias também está zerado. F9. Vamos testar agora a parte dos segundos. Então, vou colocar aqui, ó, 50 segundos, 00. Vamos lá. 1 hora e 50 segundos, 00. Maravilha. Então vamos lá, vou colocar agora, ó, 14/4/2022, 1 hora, 50 minutos e 23 segundos, por exemplo. Vou dar um Enter, vamos ver aqui o resultado. Beleza, 23 aqui certinho. Vamos colocar aqui aquele parâmetro que a gente viu no início do vídeo, que é esse daqui, ó. Vamos vir aqui, ó, F9, vamos colocar das
21h55:14 até as 21h58:12. Beleza, Enter aqui, tem que retornar 2 minutos e 58 segundos. Beleza, tá certo. Agora vamos fazer mais complexo ainda, olha só. F9 aqui, e aí vamos colocar do dia 13/4/2022, colocar assim 23h0000, certo? Até 14/4/2022, só faltou colocar a barra aqui, né? Beleza? E aí vou colocar assim, ó, 000000. Por quê? Porque aqui tem que dar 1 hora de diferença, certo? Ok. Só que é um horário menor que o outro. Então ele conseguiu encontrar aqui a diferença. Beleza. F9, vamos colocar aqui diferença de mais dias. Olha só. Por exemplo, colocar 12/4/2022. Então tem que dar 1 dia e 1 hora de diferença. Vou dar um Enter aqui, vamos ver quanto tempo vai ter. 1 dia e 1 hora de diferença. Beleza, então agora tá certinho. Ó. Se eu colocar uma quantidade em segundos maior na data inicial, certo? E menor na data inicial. Então colocar aqui, ó, e 50, beleza? Então a gente vai ter uma diferença aqui também. Ok, vamos lá. 1 dia, 1 hora, 59 minutos e 10 segundos. Então, exatamente certo agora essa quantidade de diferença de horas e dias também, né? Eu posso colocar aqui uma quantidade maior de dias, por exemplo, colocar aqui, ó, 1/4/2022, Enter. Vamos ver aqui o resultado. Então deu aqui 12 dias, 59 minutos e 10 segundos, certo? Então quase 12 dias e 1 hora de diferença aí, certo? Entre essas duas datas. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E se você quer acessar esse script aqui e esse banco para poder fazer esse teste, tem o link aqui na descrição. É só clicar e seguir os passos lá para poder fazer o acesso, beleza? Esse banco meu aqui é em nuvem. Você pode acessar ele a hora que você quiser, 24 horas online. Tranquilo? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.